Horizonte é um lugar que você não alcança. Ainda bem. Aliás, um dia falou sobre isso Eduardo Galeano, que dizia a respeito do que significava para ele a utopia. Na utopia como impossibilidade, a utopia como sonho. Ele dizia, a utopia ou o sonho para mim é como o horizonte. Eu me aproximo 3 passos, ele se afasta 3 passos. Eu me aproximo 10 passos, ele se afasta 10 passos. Disse Galeano, a finalidade do horizonte não é eu chegar até ele, é me impedir de parar de caminhar. Essa é a finalidade. A finalidade da ideia de excelência para alguém que deseja liderar é, sendo um horizonte, fazer com que você vá em direção à excelência. Agora eu vou contar uma coisa que você já sabia. Excelência não é um lugar onde você chega. Excelência é um horizonte. Isto é, você vai. Eu, Cortella, quero mais e melhor. Mais e melhor capacidade, mais e melhor conhecimento, mais e melhor saúde. Mas eu não quero só para mim. Por quê? Porque eu posso dar um nome a essa perspectiva. A excelência é quando você não se conforma em estar apenas na condição que está e quer mais e melhor. Um nome para isso, ambição. Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Nós vivemos hoje no Brasil um embate, um combate, um confronto entre pessoas que querem uma nação que seja mais e melhor e aquelas que querem só para si, a qualquer custo. Isto é, pessoas são capazes de dizer algo absolutamente horroroso, que é um lema que qualquer empresa, igreja, família, escola jamais deve adotar, que é fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Até podem, mas não devem. Por isso, eu desejo que cada um e cada uma que aqui está seja capaz de ter essa virtude da ambição, que é o desejo de querer mais e melhor, mas que não seja possuída pela ganância. Isso ser a perspectiva do só para mim, a qualquer custo. Claro que muita gente não entende ambição como sendo virtude. Eu estou procurando requalificar a ideia de ambição como sendo virtuosa quando ela não degenera em ganância. Nesse sentido, volto eu. A excelência é um horizonte. E um líder ou uma líder é quem tem sensibilidade para ela, nela e com outros procurar esse horizonte que não será atingido. Olha que coisa interessante. Vou dizer uma coisa agora que parece até meio feio. O que é uma pessoa excelente? Você sabe que a palavra excelente, no latim, excel, significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente, agora que a frase é feia, uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Não é aquela que trabalha sem salário, que trabalha sem retorno, que empreende sem lucro, mas é aquela que faz mais do que obrigação. Fazer mais do que obrigação não é não ter direitos, não ter recurso, não ter retorno. Fazer mais do que obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente, um garçom excelente, um empresário excelente, um médico excelente, uma professora excelente, é aquela que faz mais do que obrigação. Por exemplo, às vezes você sai para almoçar ou jantar aqui em São José dos Campos e você gosta de ir a um restaurante e procurar aquele mesmo garçom, porque aquele garçom é excelente. O que o torna excelente? Porque ele faz mais do que obrigação. Qual que é a obrigação do garçom? Te atender, anotar teu pedido, fazer com que ele venha, trazer tua conta ao final. O que é um garçom excelente? Você sabe, tanto que você procura ser atendido por ele. É aquele que, além de fazer isso, te orienta, sugere coisas, dialoga com você, procura um lugar que seja mais adequado e não fica tão perto a ponto de ouvir a conversa e nem tão longe que você não consiga enxergá-lo. Ele é excelente, ele faz mais do que obrigação. Um garçom excelente é aquele, inclusive, que te protege. Eu tive uma experiência muito curiosa, há uns 4 anos, com o Fernando, que é o motorista que trabalha comigo. Parênteses, se como motorista você não dirige, não dirijo. Não tenho nem carteira de motorista e não quero ter. Por que eu não tenho?
Eu não quero. Você diz, como? Mas você não dirige. Eu falei, eu não dirijo, eu não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. Uma delas eu não dirijo. Então, mas você tem algum problema? Sim, eu tenho um problema. Eu decido por mim mesmo. Esse é um problema para algumas pessoas. Você tem medo? Acho que não. Tem medo? Tenho. Não tenho pânico. Medo tem. Eu não tenho medo de atravessar a rua, medo de estar vivo. Não tenho pânico. Mas não gosto. É uma questão de gosto. E é interessante porque o Fernando aqui, há mais de 20 anos, trabalha comigo. Até vim agora de São Paulo com o Pedro, meu filho, que está aqui também, que é o diretor da Sofia, uma empresa que lida com gestão de conteúdos. E aí o Fernando e eu, aos 4 anos, estamos saindo de uma palestra no interior de São Paulo, próxima região de São João da Boa Vista, e a palestra terminou às 10 horas da noite, e nós não tínhamos comido ainda. E a gente veio pela SP-340 e entramos na Dom Pedro, aí saímos na Bandeirantes. E quando era 1 da manhã, nós estávamos com uma fome daquelas. Todos os restaurantes fechados, os postos de gasolina já no limite. E nós, com uma fome, vimos um posto de gasolina aberto. Ainda entramos, o restaurante estava com a luz semi-acesa. E a gente, com aquela fome desesperadora, quando nós encostamos no balcão, tinha uma estante de salgados com 2 bolinhos, era quase 2 da manhã. E a gente encostou e disse, garçom, por favor, a gente queria esse bolinho. Ele disse, olha, Deus se fosse o senhor, não comia. Aquilo criou um afeto para nós. Toda vez que eu passo por lá, e eu não deixei de frequentar o lugar, porque é um lugar que tem um garçom que faz isso, ele toma conta de outras coisas também. Eu podia ter coincidido com aquele bolinho que não era tão bom, mas ele é alguém que pode, inclusive, fazer o que fez. Esse é um garçom excelente. Toda vez que eu vou lá, eu procuro ser atendido por ele, e olho para ele, olho para o bolinho, e aguardo ele algo dizer. Ele é excelente, excelente, ele faz mais do que obrigação. Por exemplo, você já teve na vida algum médico ou médica excelente, pediatra do teu filho ou da tua filha? Qual é a obrigação do médico? Atender, fazer um exame, fazer uma prescrição, fazer uma demanda. O médico excelente é aquele que você vê que ele tem atenção, tem cautela, que segura com cuidado, que antes de você entrar, olha a tua ficha, não espera você estar na frente dele para ele abrir o envelope pardo e naquela hora perguntar para você o que é que você está tomando de remédio, sendo que foi ele que mandou tomar. Faz mais do que obrigação, se interessa por você. Atenção. Você já teve professor ou professora excelente? Era aquela que fazia mais do que obrigação. Uma professora de história, que dava aula para você na sexta-feira, no último horário, e você ia naquele dia animado, hoje tem aula de história. Porque ela não era apenas alguém que transmitia um conteúdo, ao contrário, ela te encantava com a história. Pois bem, a tarefa da liderança é encantar. Encantar a comunidade, encantar a família, encantar em público ou no campo privado, encantar os seus funcionários, os seus colegas. É aquela pessoa que faz com que a gente ganhe vitalidade. Por isso, atenção. A excelência é um lugar onde você não chega. Ela é um horizonte.